Hora de te atualizar sobre o novo salário de uma joia corintiana. Você sabe que o Cauê Furquim, que era tratado como grande craque da base alvinegra, trocou o Corinthians pelo Bahia na semana passada, depois do depósito de 14 milhões de reais de multa, certo? A partir daí, a grande preocupação do Corinthians passou a ser com Gui Amorim, meio atacante, que ganhava os mesmos 7 mil reais por mês do Cauê, tem os mesmos empresários e, por consequência, a mesma multa rescisória de 14 milhões de reais. Corinthians se apressou, chamou o pai do Gui Amorim e conseguiu um reajuste salarial para o atleta. Agora, o contrato do Gui tem um salário de 25 mil reais, o que faz com que a multa rescisória seja de 50 milhões de reais. O Corinthians se mostra muito mais confortável e tranquilo para a permanência do jogador. A tendência é que o Gui ganhe mais minutos no Sub-20 nessa temporada. Ele vinha jogando no Sub-17 para, quem sabe, no próximo ano passar a figurar no time principal. Atleta de enorme potencial que deve ser preparado para ter mais oportunidades no time de cima. Bora falar agora sobre uma boa oportunidade de mercado para clubes brasileiros que precisam de zagueiro. Luizão, 23 anos de idade, revelado no São Paulo e contratado na sequência pelo West Ham, acaba de rescindir seu contrato com um clube inglês. Ou seja, está livre para fechar com quem bem entender. Ele já havia, antes mesmo dessa rescisão, sido consultado por clubes brasileiros. O Santos foi um dos interessados no Luizão. Mas há também ofertas do futebol europeu e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Luizão, que não conseguiu jogar com a camisa do West Ham, ele formava dupla de zaga no São Paulo com o Beraldo, saiu antes de se tornar uma peça importante do time profissional, até por isso chegou sem grande destaque no West Ham. Foi mais utilizado no Sub-20, chegou a ser emprestado para uma equipe da Polônia, onde também não foi bem. Se você tem alguma opinião formada sobre o Luizão e gostaria dele no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Hora de falar sobre Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians. Ele voltou à mídia, tudo por causa de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que suspeita que o Corinthians, da gestão do Duílio, manteve relação com uma empresa de fachada. Esse episódio aconteceu entre 18 e 31 de outubro de 2023 e envolve um supermercado, um mini mercado chamado Oliveira. Só para vocês entenderem, durante esse período de 18 a 31 de outubro de 2023, esse mercado emitiu 7 notas fiscais para o Corinthians que totalizaram R$ 32.580. Depoimentos colhidos na semana passada pelo Ministério Público reforçaram as suspeitas do MP. O promotor do caso ouviu o atual dono do mercado e um ex-proprietário. Ambos afirmaram que forneceram marmitas e confirmaram a autenticidade das 7 notas, mas não souberam dizer como chegaram até o Corinthians, nem com quem eles negociavam. E de lembrar que o Duílio Monteiro Alves justificou a falta de títulos do Corinthians durante a sua gestão porque ele estava colocando as finanças em ordem, depois a gente descobriu o verdadeiro caos em que o Timão se meteu. Dá para dizer que o Duílio vai de mal a pior. Só para completar sobre o Corinthians, contar que José Martínez deve precisar de um mês para voltar a jogar pelo Timão. Ele passou, ou está passando por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão. A saideira a respeito do Corinthians, o Timão vai ficar com 638 mil reais da venda de João Vitor, zagueiro formado no clube, para o CSKA. Ele pertencia ao Vasco da Gama. Hora de falar sobre o Corinthians, que se frustrou com a falta de propostas por Breno Bidon. É óbvio que o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, qualquer um sabe disso. E diante desse planejamento, a ideia do presidente Osmar Stabile era fazer pelo menos uma boa venda de atleta nessa janela da metade do ano, e o jogador escolhido era Breno Bidon. A percepção que se tinha era de que alguém com o mercado internacional que não faria tanta falta no dia a dia do time. Acontece que o Bidon não foi alvo de propostas, nem sequer de sondagens mais fortes. E o sonho corintiano de faturar 20 milhões de euros, ou mais de 120 milhões de reais, foi completamente para o espaço. Diante desse cenário e sem a perspectiva de venda de atletas em julho e agosto, o Corinthians já começa a ter de buscar outras receitas. Antecipação com patrocinadores, novos acordos de publicidade, faturamento com receitas
da Neoquímica Arena. Enfim, busca-se alternativas para que o Corinthians tenha como pagar suas contas. Há uma série de problemas emergenciais, o maior deles o transfer ban de 33 milhões de reais com o Santos Laguna, que impede inclusive o Corinthians de registrar novos atletas. Nessa quarta-feira também vence aquela bolada gigante de 11 milhões de reais a que tem direito o Memphis Depay. Contei para vocês num vídeo dessa terça-feira que o Corinthians já informou ao holandês que não terá capacidade de fazer essa quitação de forma imediata. Só para completar sobre o Memphis, por conta de uma virose, ele não participou dos treinos nem dessa segunda, nem da terça-feira. Timão que também decidiu por afastar dos treinos Héctor Hernández, o centroavante espanhol fora dos planos do técnico Dorival Júnior, vai treinar em horários separados. É mais uma medida para que o Corinthians consiga se livrar rápido do Héctor Hernández. A impressão que se tem é de que o Héctor, diante desse cenário, vai buscar um clube para deixar o Timão. A saideira, Matheus Donelli, há mais de um mês afastado do restante do elenco, segue sem conseguir encontrar clubes. É outro jogador que não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, e a bruxa anda solta no Parque São Jorge. Depois de Memphis Depay, Carrilho e Yuri Alberto, mais uma lesão de titular. No treino dessa terça-feira, o José Martínez, venezuelano, meio-campista do Corinthians, sofreu uma fratura na mão esquerda e vai precisar passar por cirurgia para correção do quarto metacarpo da mão esquerda. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo Corinthians. Estou tentando mais informações com representantes do atleta para contar para vocês. A tendência é que o Martínez não tenha condição de jogo contra o Vasco no final de semana, Campeonato Brasileiro, e ele passou a ser dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians assinou um aditivo no contrato do meia Gui Amorim, destaque do Sub-17. Esse aditivo assegura um aumento salarial e também um aumento na multa rescisória, o que acaba de vez com qualquer possibilidade de o Gui seguir os passos, as trilhas, o caminho de Cauê Furquim e deixar o clube com multa rescisória baixa. Essa quarta, você aceita prorrogar esse pagamento e discutir um parcelamento da dívida? Memphis Depay ficou de pensar e pediu para que seu representante entre em contato com o Corinthians para discutir essa questão. Só para você entender a que se devem esses 11 milhões de reais. O primeiro ano de contrato do Memphis com o Corinthians terminou no dia 30 de julho, tá? A partir daí ficou contabilizado que o Memphis conseguiu bater todas as metas relacionadas a número de jogos e, por consequência, embolsou 6 milhões e 300 mil reais. Em relação a participações em gols e assistências, ele ficou a um gol de conseguir o bônus máximo, até por isso vai ter direito a 4 milhões e 700 mil. 6 milhões e 300 mais 4 e 700 e o Memphis tem direito a 11 milhões de reais. A data prevista no contrato é para o pagamento do dia 20 de agosto. Como o Corinthians tem um enorme problema relacionado ao transfer ban e tenta juntar dinheiro para fazer a quitação de 33 milhões de reais junto ao Santos Laguna para evitar que sofra um novo transfer ban e até perca pontos, todo o foco do Corinthians hoje está direcionado para o pagamento dessa dívida com a equipe mexicana. O Memphis Depay, repito, não se posicionou, não disse que topa, nem disse que não topa, mas não é a primeira vez que o Corinthians tem problemas com pagamentos relacionados ao holandês. O título do Campeonato Paulista, que deveria ser pago até 20 de abril, ainda não foi totalmente zerado. Eram 4 milhões e 700 mil com multa, esse valor já subiu para 5 milhões e 200 mil reais, e olha que eu nem estou incluindo os juros. Primeira parcela foi paga, o Corinthians ainda tem mais 2 parcelas para zerar essa pendência. Memphis que também conviveu com problemas de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e também de pagamentos a seus funcionários. Até a empresa de segurança chegou a reclamar da falta de pagamento do Corinthians. Só para completar, para você ver como o buraco é muito mais embaixo quando o assunto é Memphis Depay, no dia 15 de setembro vence a segunda parcela das luvas prometidas pelo Corinthians em contrato para o Memphis. E aí o Timão vai precisar de mais 6 milhões e 300 mil reais para quitar com o holandês. E você, o que pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians.
De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari, mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá, contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3,5 milhões de euros. Fiorentina havia o comprado por 1.800.000 euros. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5,5 milhões de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Quero fechar o vídeo para falar sobre Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa e dá conta de que o Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco, que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou, pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1,5 milhão de reais de multa, porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Só para arrematar em relação ao Timão, contar que a renovação de contrato de Gui Amorim, atacante da base, que existia o risco de que o Corinthians perdesse, como aconteceu com o Cauê Furquim, essa renovação está praticamente encaminhada e o Corinthians vai ficar com o Gui Amorim, uma preocupação a menos para o presidente Osmar Stabile. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.